Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência então à leitura do nosso pequeno grande livro, hoje trabalhando com o 17º degrau. Lembrem, já falamos muitas vezes, mas nunca é demais repetir. Essa série inicial ou exotérica é uma preparação para pisar no caminho, ou seja, é como se estivéssemos limpando os pés na porta. Ela ainda é uma lapidação moral, uma preparação para aquilo que virá depois, que serão os degraus internos, esotéricos, que são aqueles que já tratam propriamente da caminhada. Então vamos começar com esse degrau número 17, que diz simplesmente o seguinte: busca o caminho. Bom, isso pode parecer meio absurdo para vocês. Como assim busca o caminho? Lógico que buscamos o caminho, senão não estaríamos lendo esse livro, não estaríamos assistindo essas palestras. Calma, não é tão óbvio assim. Aliás, é muito pouco provável que estejamos de fato buscando o caminho. Muitas vezes buscamos aquilo que podemos obter de vantagens pessoais, de destaque, de vaidade, pelo fato de aparentemente trilharmos o caminho. Então eu sou mais sábio do que todo mundo, eu sou reconhecido, eu atinjo uma projeção, as pessoas começam a fazer um culto à minha personalidade. Tem um monte de vantagens que fazem com que o caminho propriamente dito, a sabedoria propriamente dita, seja um mero meio para atingir uma outra coisa. Essas pessoas não estão buscando o caminho. Nós, muito poucas vezes, estamos de fato. De vez em quando é bom a gente parar e se perguntar: opa, o que é que eu estou buscando? Qual é o meu objetivo final? Porque quem não busca o caminho não vai chegar a ele. Amar a sabedoria em si, e não o que você pode obter através dela. Amar o mistério. Eu gosto muito de um livro que talvez vocês conheçam, que é Esse Último Lugar da Terra, que narra a disputa entre Scott e Amundsen pela conquista do Polo Sul. E você percebe claramente essa polaridade dos dois. Um buscava de fato o mistério, a descoberta de algo que ninguém tinha visto, e o outro buscava uma projeção pessoal altamente competitiva. E toda a sua trajetória é marcada pela intenção que cada um tinha. Então a sobriedade de um, a precipitação do outro, tinha tudo a ver com aquilo que eles realmente buscavam. Gosto muito desse livro porque me parece quase que um Bhagavad Gita real, histórico. Uma luta entre aquele que é fiel ao seu caminho e aquele que é fiel à sua personalidade. Então quando dizemos busca o caminho, muito raramente realmente o estamos fazendo, se é que já o fizemos. O que eu quero agora, para a cena, eu quero que vocês gostem de mim, querem que me ache o máximo, quero que alcance destaque, ou eu quero, de fato, encontrar alguma coisa do caminho e compartilhar com o máximo de pessoas que eu possa, para que elas também o encontrem? Isso é uma pergunta dura de se fazer, e a resposta em geral é amarga. É difícil obter essa busca do caminho em si, não poluída por nenhum outro tipo de interesse. Então, buscar o caminho faz com que a gente considere, como alguém que faz um curso do qual gosta muito, considere as provas como obstáculos necessários para propulsioná-lo a um outro patamar de consciência. Não considere as provas como perseguição nem injustiça. Considere que é uma oportunidade de galgar um outro nível de compreensão. Aquele velho método que eu já falei para vocês, mais eficaz que já foi inventado, de sair de um patamar e ir para o outro, que é uma escada, que tem um patamar vertical que é colocado diante de você, obstáculos, provas, e um patamar horizontal, de paz, de silêncio, um silêncio temporário, porque daqui a pouco a vida vem e coloca outro obstáculo na frente de nós. Então é importante entender que aquele que realmente busca o caminho começa a considerar as dificuldades como oportunidades. Isso é natural e só afiam a sua garra de seguir adiante. Existe uma passagem muito bonita no livro que diz o seguinte: aquela passagem cristã de buscai o caminho, a verdade e a vida, ele comenta dizendo: primeiro buscamos o caminho, queremos realmente, depois através do caminho encontramos a verdade e só aí temos vida. Vida realmente humana você só tem a partir daí. Então primeiro o caminho e a verdade, e aí realmente teremos vida, com V maiúsculo, a vida que merecemos como seres humanos. Continuando, o 18º degrau
diz o seguinte: busca o caminho recolhendo-te para o interior. Busca o caminho, primeiro elemento importante para buscar o caminho, recolher-se para o interior. Mais um elemento que não é tão simples, porque muitas vezes quando nos recolhemos para o interior, o que vemos aqui dentro são reflexos da vida exterior. Eu fecho os meus olhos, vou me recolher, vou fazer vida interior. E o que eu penso? No que aconteceu ontem, no que aconteceu anteontem, no que deve estar acontecendo agora, no que fulano deve estar falando, no que fulano deve estar fazendo. Ou seja, não é interior isso, isso é um reflexo do exterior do lado de dentro. E, portanto, traz as mesmas dualidades, traz as mesmas contradições e não oferece nada. E você nem sequer tocou a porta do interior, nem bateu na porta. Então, saber o que é buscar o interior e saber quando o encontrou. Eu recomendo um pequeno exercício, que é algo muito simples, que é de encontrar, fazer uma caixinha de primeiros socorros, encontrar aquelas coisas mais belas que provocam a elevação da tua consciência. Eu recomendo muito a arte em todas as suas acepções, mas também serve lembrar de um momento de honra, de um momento de justiça, de um momento de nobreza de um ser humano. Isso também ajuda. Todas essas coisas bonitas, tal canção, tal quadro, tal balé, seja lá o que for que você goste, põe essas coisas belas, tal leitura de tal livro, tal passagem de tal oração, tal gesto que fulano fez, tal exemplo de ciclano, coloque isso numa caixinha de primeiros socorros espirituais. Se essas coisas são realmente eficazes para você, o que você vai perceber é que elas te geram um estado diferente de consciência. Anote isso. Porque nesse momento você está falando com um eu mais profundo, mais legítimo. Converse com ele. Pergunte do que você gosta, por que essa música te agrada, o que ela provoca em você, que tipo de afinidade você tem com essa obra de arte, com esse gesto desse homem, por que você se identifica com isso. Anote isso, faça uma entrevista com teu eu interior, porque aí você constrói a si próprio por definição. Sempre que quiser se encontrar com ele novamente, evoca esses atributos. Bom, o meu eu interior é isso. Quando ele tem essa manifestação, quando pensa dessa maneira, quando tem esse tipo de afinidade, esse só realmente eu. Qualquer outra voz é uma voz acessória, é um reflexo do lado de fora, dentro de nós. Então isso provoca uma identificação, é um ponto de referência. A beleza nos traz uma ferramenta muito, muito útil, eu diria que imprescindível, para fazermos a nossa identificação. Não é à toa que no sufismo as escolas eram belíssimas, para que o homem andasse cercado de convites para elevar a sua consciência e cada vez mais criar essa identificação, para que ele tenha um ponto de referência de quem ele é. Ou seja, buscar o caminho recolhendo-se para o interior significa saber onde fica esse interior, identificá-lo, saber o endereço, saber a direção. Isso exige um certo esforço. Aconselho, faça um exercício de buscar a si próprio usando a ferramenta da beleza. Por isso se diz que uma sociedade que não valoriza o belo tem muita dificuldade de vida interior, é muito superficial. Não valorizar o belo é ficar na superfície das coisas, porque perdemos uma ferramenta preciosa. O 19º vai dizer o seguinte: busca o caminho avançando decididamente para o exterior. Vejam, tantas vezes já usamos algumas frases como honrai as verdades com a prática, Helena Blavatsky. Já usamos a frase socrática, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Outra frase muito famosa, todas elas dizendo o seguinte: por muito espirituais que sejam os graus de consciência que a gente obtenha, não podemos nos abster de estar no mundo, porque não estamos aqui por acaso, não caímos por acidente. Estamos porque existe alguma missão, algum trabalho que se espera de nós e que talvez só possa ser feito por nós. Isso não é vaidade, não, isso é uma lei da natureza. Já falei para vocês que o imperador Marco Aurélio, filósofo estoico, dizia que a morte de um único homem me empobrece, porque é uma realidade ímpar e irrepetível com a qual eu deixei de travar contato. Então nós devemos buscar falar a nossa palavra, deixar a nossa marca no mundo, porque por isso viemos ao mundo, para agregar alguma coisa ao mundo, à humanidade, que é a nossa família. Então, a ideia de buscar o caminho não apenas buscando a vida interior, mas também projetando-a sobre o exterior e deixando marcas no mundo.
É o contrário do que a gente falava no degrau anterior, que a gente pega o mundo externo e projeta dentro. Agora vamos encontrar o mundo interno e projetá-lo fora. Essa é a ideia. É como se nós não perdêssemos o olho no gol, a projeção no nosso alvo. A gente nunca deixe de saber para onde está indo e desenvolva métodos para chegar lá, mas cuidado, cuidado com o maquiavelismo, ou seja, a velha doutrina de Maquiavel, que é até um pouco injusta. Maquiavel não pensava dessa forma, mas enfim, a interpretação que damos a ele, a história de que os fins justificam os meios. Isso é um erro. Meios e fins têm que ser coerentes, porque senão não te conduz a esse fim. Meios incompatíveis com o fim vão te conduzir para outro lugar, para o engodo, para o engano. Então, se eu quero chegar ao alvo, e o alvo é a espiritualidade, é a unidade, os meios não podem ser separatistas, não podem ser egoístas, não podem ser aviltantes moralmente, não pode ser nada que seja incompatível com a minha direção. Isso é um erro crasso. E outra coisa que é importante considerarmos nessa busca do nosso caminho, projetando-se para o exterior, avançando decididamente para o exterior, é não pisarmos, mas também não aceitarmos ser pisados. Exercitar o respeito e a sua contraparte necessária, que é a dignidade. O respeito pelo outro tem como base o respeito por si próprio, que é a dignidade. Sem um não existe o outro. Respeitar o outro sem respeitar a si próprio é uma convenção, é aquilo que eu chamo de comportamento moral sem consciência moral. O respeito é lato sensu em todas as direções, inclusive na nossa própria direção. Exercer o respeito acompanhado de dignidade. Isso é muito importante para garantir que as etapas do nosso caminho sejam condizentes com o nosso fim. Busca o caminho, mas não em uma direção única. É o 20º degrau. Não em uma direção única. O que significa isso? Buscarmos o caminho com a plenitude da nossa natureza, com tudo aquilo que somos multifacetados, não poupar esforços, não regatear possibilidades. Então, se eu tenho a possibilidade de encontrar a Deus através do meu trabalho, que eu procure no meu trabalho. Se eu tenho a possibilidade de fazê-lo quando cuido das minhas crianças, procure no cuidado das minhas crianças. Se eu tenho habilidade para artesanato, que eu procure no meu artesanato, que eu procure em tudo aquilo que eu faço, na grandeza de expressões das quais eu sou capaz. Tudo eu faço direcionado para um único ponto, como as faces de uma pirâmide, tudo direcionado para o mesmo alvo. Isso tem muito a ver com aquilo que falamos de ver a Deus em todas as coisas, ou seja, no trabalho, na devoção, na beleza, na mística, na atenta observação da vida, no estudo das leis do ser. Ver a Deus em todas as coisas, ver a Deus inclusive nas dificuldades, nas duas dimensões do degrau, ou seja, no impulso e na estabilidade, na paz, nesse momento de silêncio interior, que nós vamos ver já já, que segue a tormenta. Encontrar a Deus em todos esses episódios do caminho, justificá-los, redimir a nossa vida da arbitrariedade, de uma certa maneira sacralizá-la inteira, ou seja, colocar a plenitude do nosso ser iluminada para um único foco. Como eu posso empreender melhor do Dharma, da lei da vida, da justiça, da bondade, através disso que necessariamente eu tenho que fazer. As pequenas atitudes do dia a dia. Banhar tudo em dignidade, em beleza, na honra digna de um ser humano. E encontrar em todas essas coisas um sentido. Buscar com a plenitude das minhas possibilidades. Respeitar as diferenças, isso é uma coisa interessante também, porque nós, como nos fixamos mais nos meios do que nos fins, muitas vezes alguém que busca a unidade, que busca ver a Deus de uma forma um pouco diferente, para nós é algo que rejeitamos. Buscar ver esse monte de facetas que existe dentro de nós, mas também fora de nós. A riqueza de possibilidades com que um homem pode caminhar para Deus. Então, às vezes, costumo falar sobre isso, porque eu acho muito interessante dentro daquilo que gosto. Gosto muito de ópera. Você vê um cantor ou uma cantora brilhante, e um outro talvez até um pouco menos brilhante tecnicamente, mas com um nível de mística, uma interpretação tão tocante, que você passa a gostar mais no segundo, que não tem toda essa técnica, porque sente que ele está usando essa sua arte
para encontrar algo maior, algo além da própria arte. Ou aquele grande pianista, ou aquele grande cantor, um grande bailarino, gosto muito também de balé clássico. Bom, essa é maravilhosa. Essa talvez não seja tecnicamente tão maravilhosa, mas é tão expressiva, tem uma carga tão grande de colocar tudo o que ela tem naquilo que faz, que você percebe que o seu alvo está além da simples dança. Então, encontrar através da dança, do canto, do trabalho, do pequeno artesanato, do cuidado da casa, de uma pequena carta que escreve, de um texto que alguém escreve, de tudo aquilo que é feito com o coração, buscando algo mais, encontrar um caminho válido para Deus. Não fazer exclusões, não querer patentear caminhos, são só os que eu conheço. Considerar as inúmeras possibilidades através das quais os seres caminham para a unidade. E incluí-las, integrá-las, admirá-las, usá-las inclusive como ferramenta de elevação de consciência. Todos aqueles que buscam honestamente um mistério que está além daquilo que fazem, podem nos inspirar a fazer a mesma coisa. Olhos fixos na tênue estrela que descobrimos dentro de nós e compaixão com quem não a vê dentro de si. Vocês percebem que esse livro fala de uma série de degraus que vão lapidando as arestas pontiagudas, vão nos devolvendo a uma forma pura, limpa, aquilo que realmente somos. E quando começamos a lapidar essas aparências grosseiras, começamos a depurar a vista e vermos uma pequena luz tênue dentro de nós. Ela não é tênue, nem é pequena, ela é grandiosa, mas o meu olho que ainda é fraco para vê-la na sua plenitude. Mas já vislumbro, já existe luz dentro de mim. Que isso te provoque não vaidade, eu estou iluminado e o resto não, mas compaixão daqueles que não têm luz nenhuma. E um desejo puro e genuíno de compartilhar o pouco que se tem. Que grande parte da nossa motivação seja ter para ter o que dar. Que as pessoas não passem por nós e nos encontrem de mãos vazias. Então, esse elemento é muito interessante. E a continuação dele, que é a coisa mais gratificante de todo o processo. A alegria por encontrar a luz é a legítima felicidade humana. A alegria por perceber que dentro de nós não está vazio, não é um oco, não é uma caverna obscura. Dentro de nós existe uma estrela. Esse máximo encontro da nossa vida, que é o encontro do morador silencioso que vive em nós. Isso nos traz a máxima felicidade que um ser humano pode ter. Eu trouxe para vocês, eu acho muito bonita essa passagem que fala sobre a felicidade. Na verdade, eu gosto de colecionar frases sobre assuntos importantes. E tem filósofos que têm frases que são difíceis de superar. Sobre a felicidade, poucos falariam alguma coisa tão bela quanto Epíteto, o filósofo estoico. Olhem o que ele diz. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Percebam que coisa linda, essa é uma descrição da felicidade humana na sua forma mais pura. Ela é um verbo, é um desempenho contínuo de atos de valor, para termos significado para nós e para as pessoas que tocamos. Esse estado de felicidade é o resultante de termos encontrado a luz dentro de nós. E agora podermos iluminar as outras pessoas, que é o melhor que podemos fazer por elas, talvez seja a única coisa realmente válida que possamos fazer com elas, para não paliar as suas dores, mas para ajudá-las a iluminar, redimir, atuar sobre as suas dores e superá-las inteligentemente. Continuando, 21º degrau e último da linha exotérica. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que se segue à tormenta, não antes. Imaginem vocês que naquele método do degrau que nós falamos, cada vez que vencemos um obstáculo, temos um patamar de estabilidade, de silêncio, de paz, onde mergulhamos profundamente nesse silêncio e retomamos força, porque daqui a pouco vem um outro degrau. É lógico que a caminhada do homem é infinita, mesmo quando, segundo algumas tradições dizem, nem seres humanos sejamos mais, o caminho continuará. Mas existe uma pausa, uma grande pausa quando chegarmos ao ideal humano.
mas pequenas pausas no meio do caminho que são aquele momento de estabilidade depois de termos vencido uma grande tormenta, um defeito que nos escravizava, um mau hábito, um vício mórbido, uma inércia, alguma coisa que machucava a nós e ao mundo à nossa volta. Vencemos isso, existe uma pausa, um silêncio profundo, uma paz, e nessa paz desabrocha a flor da nossa alma. Essa flor que desabrocha nessa paz profunda, cada vez que vencemos um obstáculo, ela vai ser superada, voltaremos ao fragor da batalha, mas um pouco dela sempre estará conosco. Eu já não sou mais um ser humano comum, eu busco a flor, que desabrocha no silêncio após a tormenta. Um pouco desse silêncio caminha comigo. Um pouco dessa paz caminha comigo. Já ninguém poderá penetrar nesse mundo silencioso onde vive a flor que está dentro de mim. Isso estará comigo mesmo dentro das batalhas mais aguerridas do futuro. Eu carregarei esse silêncio comigo. Então essa é uma passagem muito, muito bonita. Nós levamos a força do silêncio conosco. Uma coisa que é interessante lembrar aí é que obtemos essa paz, esse silêncio, também graças à maneira como lidamos com as memórias. Porque uma coisa é levarmos o silêncio para a batalha, outra coisa é levarmos a memória da batalha para dentro do silêncio. Isso faz com que nunca tenhamos silêncio. Isso é um elemento muito importante que a gente tem que aprender a lidar, que uma ocasião, inclusive, descrevi num texto meu. Acho que alguns de vocês sabem, eu tenho um blog de crônicas e esse texto está lá, onde eu falava sobre o suco de laranja de um filósofo. Imagine você que você está gripado e precisa tomar um suco de laranja. A vitamina C faz bem, está ótimo. Aí você faz o trabalho, espreme todas aquelas laranjas, toma aquele suco, aquilo se integra em você e você continua a sua caminhada melhor de saúde. Mas as cascas ficaram para trás. Você as abandona, as coloca, sei lá, para fecundar uma horta, seja lá o que for, mas elas ficam para trás. Eu imagine que cada obstáculo que a gente passa, a gente saísse arrastando as cascas conosco. Uma pessoa chega para você e diz, nossa, como você é paciente. Ah, nem te conto o que eu sofri para chegar. Senta aí que eu vou te contar. E desenrola 1 hora de todo tipo de lamúria e detalhes do seu sofrimento. Bom, você está carregando as cascas. E às vezes ainda acontece pior. Porque a gente espreme todas essas laranjas, extrai o suco e não bebe o suco. Só leva as cascas. Ou seja, o benefício que a experiência poderia nos trazer, não traz. Porque a nossa amargura é tanta, a gente está tão fixado na amargura, que só leva a amargura. Não leva os benefícios da experiência. Teríamos que levar os benefícios que cada experiência nos trouxe, integrado em nós, agregados àquilo que somos. E saber deixar para trás as cascas da experiência. Porque senão, ao invés do silêncio impregnar a batalha, é a batalha que vai contaminar o silêncio. Então é uma coisa importantíssima, saber lidar com a memória, que é preciosa, mas como todo aparelho tem suas complexidades que precisa se saber lidar com ele, para que ele não se torne negativo. E não ansiar pelo silêncio, porque cada coisa virá no seu momento. Saber gostar daquilo que se está fazendo agora e saber que a flor virá, mas não ficar ansioso por um momento futuro. Viver intensamente, gostar daquilo que é próprio do humano, gostar da batalha, saborear o silêncio e colher a flor, mas gostar de todos os estágios no seu momento. Aprender a gostar da condição humana. Isso é um elemento também muito importante. Bom, e agora terminamos a parte dos degraus exotéricos. E estamos no umbral de uma coisa muito mais difícil, né? Um desafio, que são os 21 degraus esotéricos. Digo para vocês que eu não teria nenhuma condição de esgotar, aliás, nem esgotar nem os exotéricos, muito menos os esotéricos. Vou dar algumas pequenas dicas que estimulam para que vocês façam as reflexões de vocês e cheguem às suas próprias conclusões. É uma suma ousadia propor e explicar, ainda que basicamente, esses degraus. Muito menos querer reduzi-los a uma explicação só. Mas, como faço um esforço para estimulá-los a ler esse livro, a refletir sobre ele, eu acho que é válido colocar aquilo que vejo até esse momento, que é o que vou fazer. Bom, antes de começar esses degraus
esotéricos, ele coloca no livro 3 verdades que são importantes e fundamentais que, depois de toda essa briga dos 21 primeiros degraus, tenhamos chegado a conquistar. A primeira delas fala sobre a certeza da imortalidade da alma, ou seja, você viu a luz e sabe que a luz permanece, ainda quando as lâmpadas se quebram. A luz permanece sempre no universo. E basta que você novamente esfregue uma pedra na outra e lá está novamente. O fogo, a luz, você o evoca novamente para o mundo. Ele não deixou de existir. Simplesmente se perdeu o seu receptáculo. Ter certeza de que existe essa luz dentro de você te dá a certeza da imortalidade da alma. Outra coisa que é muito importante, perceber a Deus em todas as coisas, dentro e fora de nós, ou seja, fazer com que o universo seja todo sacralizado, todo dotado de sentido. Às vezes eu acho muito engraçado quando uma pessoa chega e me diz: nossa, como é que você viu tal coisa no Tao Te Ching e conseguiu perceber que podia ter tal significado? Olha, não é um exercício que eu faço. Quando eu vou ler o Tao Te Ching, modestamente dentro das minhas possibilidades, eu ouso interpretar alguma coisa, porque todo dia eu ouso interpretar alguma coisa da minha vida. Então, sei lá, estava mexendo, limpando os animais da minha casa, porque amo animais. E o gato me pegou e, sem querer, arranhou meu rosto. E esse negócio me ficou na minha cabeça. O que a natureza está querendo me dizer com isso? Por que aconteceu esse acidente? Talvez eu esteja deixando o eu animal arranhar meu rosto em algum momento, ou seja, poluir a minha identidade, que o meu rosto é onde a minha identidade está mais fixada. Talvez eu tenha deixado que o eu animal se infiltre na minha identidade, na maneira como eu me identifico. Deixa eu prestar atenção nisso, deixa eu prestar atenção no que fiz ontem. Coisas pequenas desse tipo. Uma reflexão constante sobre o sentido. Uma reflexão constante sobre aquela expressão que sempre uso, redimir a vida da arbitrariedade. Ou seja, encontrar a Deus, encontrar significado, sacralizar todos os momentos da vida. E isso é uma condição fundamental. Não estou dizendo que eu faça, eu tento, como todo filósofo tenta. E é uma tentativa válida, porque vai criando em nós uma percepção do sentido. Vamos banindo o acaso, a arbitrariedade de qualquer canto da vida. E a vida começa a se tornar um aprendizado. Então, e a terceira condição é o homem como responsável por tudo aquilo que acontece com ele. Ou seja, só o homem pode projetar luz sobre o seu caminho e só o homem pode tirá-la também. Não terceirizar, não achar culpados externos para aquilo que somos ou deixamos de ser, para aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Tomar as rédeas da nossa vida e assumir as responsabilidades pelas direções que tomamos e por tudo que acarreta essa direção tomada. Ou seja, esses 3 elementos bem feitos, os primeiros 3 degraus, é algo que a gente leva conosco. E é como se fosse um passaporte que nos permite ousar pensar nos 21 degraus internos ou esotéricos. E ele começa falando então: colheste, e agora deves semear. Houve homens do passado que viveram uma vida humana, que conseguiram entender esse mistério da condição humana e deixaram muitos frutos pelo caminho. Nós colhemos. Agora temos um certo domínio, um certo autoconhecimento depois dos 21 primeiros degraus. Agora é hora de semear. Colheste, agora deve semear. E semear significa fazer com que chegue ao mundo os frutos do nosso esforço. Somar aos frutos daqueles que nos precederam os nossos próprios frutos. Nossa colheita, ele coloca uma lista bem interessante: colhemos confiança, percepção, compaixão, autocontrole, fortaleza interna, vislumbre da luz e coragem para buscá-la. Isso é um patrimônio muito grande, isso colhemos até aqui. Agora teremos que semear, para que outros colham da nossa busca no futuro. Porque é assim, é uma corrente. O elo, imagine que você tem uma corrente, um elo vem e se prende nela. Ele não vai ser um elo se ele só quiser receber. Porque o primeiro tremor da corrente, ele cai fora. Ele se torna um elo quando ele aceita receber e que outros recebam através dele. Ou seja, alguém vai grudar aqui e vai continuar o caminho. Aprendizado só é completo quando aceitamos transmiti-lo adiante, passar adiante. Então agora é a nossa hora de semear. E vamos então para o primeiro degrau esotérico. Suma ousadia, né? Vamos juntos ver o que aprendemos daí. O primeiro diz o seguinte: mantém-te apartado
apartado da batalha que se aproxima. Embora lutes, não sejas tu o guerreiro. Isso é muito bonito. Ou seja, nesse momento, você já tem algum contato da tua consciência com o ser, que é o guerreiro, é o grande general. E dá para você fazer aquilo que te corresponde, servi-lo. E não pensa que você está se colocando a serviço de outro ser, mas do teu próprio ser, mais profundo. Você está se conectando com esse ser e agindo no mundo segundo o comando dele. É como se fosse a luva. A mão que está lá dentro, que é o ser, a luva se ajustou a ela e agora a serve para poder atuar no mundo. Não é mais aquela luva de dedos atados, fixa, que não serve ao ser. O ser não está mais aprisionado dentro de você. O ser se expressa através de você. Ou seja, nesse momento você tem um guerreiro, ele vai lutar por você, no sentido de que vai dar os comandos, vai dar a direção, e você simplesmente vai obedecê-los. Isso torna a vida tremendamente mais fácil. O mundo é dual e tem as suas contradições. Então você pode dizer, para que luta? Que coisa mais violenta. Não tem como você atravessar a trajetória do mundo sem passar por obstáculos, sem superá-los. E isso é uma luta. Nós vivemos num mundo dual e essas dualidades estão sempre se batendo. Há que lutar para superá-las, chegar num ponto acima. E depois vem outra dualidade e você luta para um ponto acima. É a tetráctis pitagórica, né? Chega um determinado momento que você chegou no ápice da pirâmide. Mas antes disso, várias batalhas no meio do caminho. Agora imagina você, se quem está lá no ápice puder orientar a tua batalha aqui embaixo. E disser, olha, luta de tal forma, te orientando sempre para subir, para uma única direção. Isso é uma coisa fantástica, porque agora você só obedece. Mas perceba, você não está obedecendo a outro ser, está obedecendo a você mesmo, lá em cima. Teu eu final. Um dia os dois vão se fundir. Mas nesse momento você já entregou o comando da sua vida a ele. Isso é fantástico. Você abre uma perspectiva de uma precisão na luta, de uma capacidade de avançar mais rápido, uma vez que descobrimos a luz e entregamos o comando da nossa vida a ela. Existe então um grande guerreiro, um grande general dentro de nós, que entoa um canto de guerra. E esse canto de guerra é a voz do Dharma. Essa lei que dizem os hindus, que nos leva de volta para a casa do Pai, que nos leva para a unidade. Ele só sabe falar disso, ele só sabe guiar nessa direção. Portanto, não tem perigo de você se perder. Entregar o comando a ele é a certeza da vitória na direção correta. Estabelecer contato com a luz e servi-la, ou seja, deixar que o guerreiro comande a sua batalha. Executar os seus comandos com confiança e atenção, sem desejos nem ansiedade. Imagine que é como você está num parque ou num zoológico, um local que tem os seus perigos para uma criança pequena. Você não está solto, você está segurando na mão do pai. Você sabe que esse pai vai te guiar com segurança para que você aproveite o melhor do parque, mas que não corra riscos. E de uma certa maneira, você e o pai são um só. Nós somos o pequeno eu criança e somos o grande eu humano pleno que chegou ao máximo de sabedoria que podemos obter na nossa vida, o grande guerreiro, o nosso general. Ou seja, mantém-te apartado da batalha que se aproxima, embora lutes, não sejas tu o guerreiro, o grande general, serve a ele, obedece ao seu comando. Coloquei aqui uma visão da tetráctis para que vocês entendam isso, a superação da dualidade, que não é uma opção, teremos que crescer em direção ao ápice da pirâmide, superando as dualidades. O segundo degrau diz o seguinte, procura o guerreiro e deixa que ele lute em ti. Isso tem muito a ver com o conceito de indivíduo clássico, né? Então as minhas decisões vão ser guiadas pelo guerreiro. Esses 21 degraus foi polindo arestas para que eu visse a luz dentro de mim. Procura o guerreiro e o coloca para comandar todas as batalhas da tua vida. Deixa que ele lute em ti. O maior comando de um pequeno soldado, a melhor segurança de um pequeno soldado é saber que ele tem um excelente general e entregar o comando para ele e ele só executar. Imaginem vocês o nível de segurança que isso dá, o nível de eficácia que dá. Um pequeno soldado saber que serve a um grande general, um general invicto, que vence todas as batalhas e que está disposto a comandá-lo. Isso para ele é uma segurança enorme. E é mais ou menos o que acontece dentro de nós. É o nosso futuro, nosso grande eu,
guiando o nosso presente, nosso pequeno eu. De uma certa maneira, você estabeleceu uma linha com o alto da pirâmide. E do alto da pirâmide, esse grande eu, que é você mesmo, te lançou uma corda. E você vai ter que pegá-la, vai ter que racioná-la, vai ter que fazer o esforço. Mas agora você tem uma direção, você tem uma segurança, você não se perde no caminho. Ou seja, somos um pequeno soldado, a nossa consciência atual, guiadas pelo nosso grande soldado, que somos nós mesmos. A nossa meta despertou. E agora, da mesma maneira que nós almejamos a meta, ela também nos almeja. Ela trabalha conosco para que nós nos unamos e nos tornemos um só. Isso é muito interessante e muito bonito. Eu coloquei para vocês uma frase que eu acho muito bonita, que é do livro dos Cantos Potentes contra os Habitantes das Águas. Uma passagem egípcia, num capítulo particular chamado a Litania Ashu, que diz o seguinte: teu nome é mais poderoso que o dos deuses. Teu nome é do Deus sentado no centro de tua barca. Ou seja, perceba, no centro da nossa barca, no ápice da nossa pirâmide, existe o general. Mas quem é esse general? Somos nós mesmos. Mas nossa consciência está identificada com aquele pequeno remador que está lá na popa do barco. Mas temos atrás de nós um general que agora nós ouvimos a voz dele. É o nosso eu divino na forma mais pura que possamos conceber. Ele agora comanda o remador. O remador entender esse comando significa um despertar para a sabedoria. E servi-lo, a condução mais segura que alguém pode ter. O caminho mais curto para chegarmos ao nosso destino. Os egípcios também falam muito disso, de uma forma muito bela. E o terceiro degrau diz o seguinte: recebe suas ordens para a batalha e obedece-as. Ou seja, quando você sentir a voz do teu general, obedece-as. Você se preparou e fez um esforço enorme para ouvir a voz do silêncio. Uma vez que a ouve, honra as verdades com a prática. Coloca em prática na sua vida as vozes de comando da tua luz, do teu eu interior, a tua voz de silêncio. Não hesita, não tenha dúvida que isso seja um axioma. Eu ajo segundo o comando do meu guerreiro, do meu general. Fechar os ouvidos aos ruídos de todos os mundos. O que não é Dharma, não é som. Perceba isso, Dharma, essa grande lei do universo, braço de Deus estendido sobre o cosmos. Ele tem uma voz. Mais adiante vamos falar sobre isso, a canção da vida. Essa música das esferas, a canção da vida, ela é o único som. O resto tudo mais é ruído. Fechar os ouvidos a todos os ruídos do mundo e ouvir a voz do Dharma, a canção da vida. É um caminho seguro que fazemos não só por nós, mas para que possamos nós também guiar com mais eficácia aqueles que vêm atrás. Ser um referencial que redime aqueles que estão um passo atrás de nós, 2 passos atrás de nós. Que nós possamos ser um fator de soma, um fator de aproximação deles em direção à sua própria luz. Que no final das contas é a luz de todo o universo, é uma só, se funde no final numa única luz. Bem, isso por hoje é tudo, e é muito, né? Dá uma boa reflexão. Eu espero que vocês possam acompanhar lendo o livro e que lembrem daquele conselho de Helena Blavatsky. Uma página de um ensinamento digno, válido de ser conhecido, deve render pelo menos uns 20 minutos de reflexão. Uma página. A compreensão de um livro começa quando você fecha o livro. Não acabou aí, começa. Esse não é um livro para você fechar a página e esquecer. É um livro para você fechar a página e carregar a força dele contigo por toda a vida. Aprendam a ler. Livros desse nível exigem uma dedicação muito grande. Aprendam aí experimentando como ler em profundidade, levar esses ensinamentos contigo pela vida fora e verificando comprovações dele dentro da sua vida. Porque isso te dá um endosso e uma segurança que ninguém rouba de você. Fulano disse, bom, alguém pode negar. Fulano disse e eu confirmei na minha vida. Criou raiz. Ninguém mais tira de você. É isso, muito obrigada e nos vemos na próxima adiantando mais os degraus internos. Um abraço.